Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Recapitulando aqui, a aula de hoje vai ser de regência verbal, nominal e crase. Nós vamos resolver aí algumas questões, né, complementando a aula de ontem, que a gente passou pela teoria, mostrei para vocês aí a base fundamental desses tópicos, beleza? Que vão possibilitar, né, a resolução de questões. Então, o esquema é aquele, a aula mais agitada, mais rápida, fluida, que a gente não vai ficar analisando com muito critério, questão por questão. O objetivo da aula é de intensificar o entendimento da banca, beleza? É a gente entender como que a nossa banca gosta de abordar esses tópicos. Então, caso tenha alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, não tem problema. Mas aprofundar mesmo, a gente não vai, beleza? Quanto mais questões para a gente entender como ela está cobrando aí, é melhor na aula de hoje. Beleza? De qualquer forma, a teoria já está gravada, está disponível para vocês, então está tranquilo. Beleza? Vamos lá. Essa questão aqui, gente, do Instituto AOCP, do final de 2024. Não tem nem um ano que essa questão foi feita. Então, eu entendo que a banca não vai ficar fazendo questão do zero, né, pessoal? Pode ser que caia alguma coisa parecida nesse sentido aí, ó. Questãozinha de crase. Ela colocou aqui, ó. Assinale a alternativa cujo termo em destaque, retirado do texto 1, pode apresentar acento grave que indica crase. E aí, senhores? Deu aqui. O planeta também é similar à Terra. Nós fizemos essa questão. Depois, o planeta teria a possibilidade ainda de poder suportar a vida humana de acordo com os astrônomos. Beleza. C. Segundo o Jornal da Independente, o Gliese 12b tem um tamanho compatível ao do planeta Vênus. D. No entanto, ainda não se tem a certeza de como é a sua atmosfera. E manter temperaturas adequadas para a existência de água líquida. E aí, senhores? Qual é o nosso gabarito dessa questão aí? Respondem aí, pessoal. Qual dessas alternativas eu teria que pode apresentar e pode apresentar o uso de crase, pessoal? Responde aí. Mila, Osneia, Flávia, Patrícia. Mais alguém? Pode ficar tranquilo que eu vou explicar uma por uma aí, viu, pessoal? Rapidamente, né? Sem muita delonga. Isso aí, viu? Vamos para as incorretas? Pessoal, eu mostrei para vocês ontem que não poderia ser essa aí, porque eu já tenho o para. O para que é o quê, Rafa? Rodrigão, Patrícia, esse para é preposição. Se eu já tenho uma preposição, eu não uso a crase. Preposição. Aí, Beleza? só Eu estou não uso a finalizando crase. um caldo de cachorro quente aqui, estou voltando para dar uma moral para a turma. Não uso crase. Beleza? Já tem preposição. Vamos para mais uma. No entanto, ainda não se tem a certeza de como é a sua. Olha essa daqui, gente. Essa daqui, ó.
Isso aí, Ramon, show. Tá vendo aqui, pessoal, que já tem aqui o sua na alternativa D? Beleza. O terceiro aqui, gente. Segundo o jornal independente, o Grizzly 12B tem um tamanho compatível ao. Olha aqui, ao planeta. Ao do planeta. Ao do o quê, gente? Ao do tamanho. Não seria isso? Está implícito aqui? Ficou claro, pessoal? Sim. Então, se eu tenho o tamanho, é menino ou menino, pessoal? Quando eu Menino. escrevo do, é a mesma coisa de eu falar aqui, ó, do. Então, se eu tenho do implícito aqui dentro, eu não tenho crase, é menino. Não tem. Então, nenhuma dessas opções aqui é válida. Essa B, teria a possibilidade. Quem tem, tem alguma coisa. Então, não é indireto. Quem tem, tem alguma coisa. Ele teria algo, ele não teria a algo. Portanto, eu não tenho A mais A, eu tenho só o A, né? A possibilidade. Portanto, também não pode ser uso de crase. Logo, nosso gabarito A de aprovados. Beleza? Vamos para mais um. Ô, gente, bizu é esse daqui, viu? É resolver, entender. Depois vocês voltem nessa aula. Pega o material didático e vão para cima. Vocês estão vendo que a banca gosta de abordar crase. Então, eu sei que vocês vão estudar isso daqui firmemente, né? Não perder 2 pontos cada uma crase é muita maldade, viu? É muita maldade. Assinale a alternativa cujo termo em destaque retirado do texto 1 pode apresentar acento grave de crase. 2024, Instituto AOCP, a banca de vocês. Vamos lá. É a mesma, pessoal? Eu estou muito doido. Tá parecendo que tá repetido. Vamos para mais um aqui. É de baixo, viu, pessoal? Deixa eu colocar aqui. 2024 também, viu, pessoal? Essa que eu vou apresentar para vocês aqui, ó. 2024. Considerando os aspectos gramaticais presentes no texto, informe se verdadeiro ou falso se afirma a seguinte e assinale a alternativa com a seguinte, com a sequência correta. Vamos lá, verdadeiro ou falso? Vamos analisar? Explica os riscos que essa prática ilegal traz às espécies ameaçadas de extinção. O acento indicativo de crase foi empregado devido à junção a preposição requerido pelo verbo trazer com o as, artigo que acompanha o substantivo feminino espécies. E aí, senhores? E aí? Essa crase está aqui por quê, pessoal? Verdadeiro ou falso? E aí, pessoal? A crase é A mais A? É isso mesmo? Não. Não é isso não, gente? Gente, quando eu escrevo, é isso aí, né? Pois é, porque quem traz algo a alguém. Não seria isso? Seria, não seria? Traz as espécies, prática ilegal traz as espécies ameaçadas de extinção. Beleza. Espécies está precedido de artigo definido, terminado no plural. Aqui eu tenho um artigo, pessoal.
Tem, não tem? Ele está escondido aqui dentro dessa crase, não tá? Como é as espécies, como é espécies, eu tenho o as antes. Até porque o meu artigo acompanha o meu substantivo. Então, realmente, eu tenho esse AS aqui, ó. Então, se o meu verbo exige o A, e antes de espécie eu tenho o meu artigo, logo eu tenho o fenômeno de crase, não tem, pessoal? Portanto, verdadeiro, né? Todo mundo entendeu? Tá ok, pessoal? Vou seguindo. Aí eu vou vir para o meu gabarito. E eu já vou, como eu sou safo, como eu sei que minha prova não dura 2 dias, né não? Eu já vou bisurar. Opa, essa e essa não pode. Não pode. Não pode, ué. Eu estou falando que é verdade. Essa muito menos, também não pode. Uai, gente. Então eu já matei mais de 50%. Agora, se eu chegar aqui no meu gabarito dessa 2, eu já matei minha questão. Olha lá, o que vai diferenciar de A para D é só essa segunda. Eu vou ficar gastando 5 minutos nessa questão, pessoal? Só se eu for muito doido. Como eu sou pouco, eu não vou. Então, eu vou olhar só essa 2. Em combate à exploração animal em parceria com instituições e organizações não governamentais. O termo destacado não está corretamente grafado, uma vez que, conforme as regras acordadas na última reforma, em 2009, não se usa mais hífen em compostos formados com não. E, galera, explorou hífen e já tem resumo de hífen no material de vocês. É só olhar lá, viu? E aí, gente? Verdade ou falso? Não, tô boiando, gente. A de vocês aqui, ó. Explica os riscos que essa prática ilegal traz às espécies ameaçadas de extinção. Os verbos destacados foram empregados no mesmo tempo verbal e apresentam também a mesma transitividade verbal. Vamos destacar aqui, gente? Qual é o nosso verbo? Esse daqui, ó, explica e traz. E aí, galera? Verdade ou falso? O que vocês acham? Os verbos destacados foram empregados no mesmo tempo verbal e apresentam também a mesma transitividade verbal? Vamos analisar, pessoal? Lembrando que na hora que eu mato essa D aqui, eu já tenho meu gabarito. E aí, Luciano, Nájila, Brenner, verdadeiro ou falso? Vamos analisar aí? Pessoal, vamos lá, vamos com calma. Quando eu falo ele explica bem, ele traz algo, realmente eu estou no mesmo tempo verbal. Beleza? Presente do indicativo. Eu estou indicando. Está no presente. Ele explica. Logo, está explicando. Ele traz. Logo, nesse exato momento, eu estou trazendo a garrafa. Traz, está no presente. No entanto, quando eu vou para essa segunda parte da questão, acaba ficando errado. Até porque quem explica algo. Não é, gente? Ou eu estou errado?
Responde aí, pessoal. Quem explica, explica algo. Você tá certo, tá certo. Quem explica, explica algo. Agora, e quem traz? Traz algo. Há Traz algo. alguém. Há alguém. Ou eu estou errado? Então, realmente são verbos no presente do indicativo. Mas, um é um verbo transitivo direto e o outro é um verbo transitivo direto e indireto. Portanto, logo, eu tenho meu gabarito. Falso. Porque ela fala, explica os riscos, tal. Os verbos destacados foram empregados no mesmo tempo verbal? Sim, presente do indicativo. E apresentam também a mesma transitividade? Não, porque um é verbo transitivo direto e o outro verbo transitivo direto e indireto. Ficou claro, pessoal? Logo, em conclusão, eu tenho meu gabarito. D de Deus, beleza? Questão do final de 2024. Cuidado. Beleza, pessoal? Ficou entendido? Todo mundo pegou aí a diferença do que a banca exigiu de vocês? É isso. É isso aí. Se não entendeu, avisa que eu volto lá, viu, pessoal? Manda no chat que eu volto lá. Ela cobrou 2 tópicos: transitividade e tempo. E tempo do verbo. 2 coisas diferentes, distintas. Olha como que essa banca gosta de misturar os tópicos. Então, já vamos munir com isso daí. Cuidado. Ó, terceira questão de 2024 também, viu? Questãozinha nova. Nova. No texto, há um desvio em relação ao uso do acento de crase. De novo, pessoal, será que ela gosta disso? Ih, rapaz. Tal acento é utilizado quando há uma contração de 2 vogais idênticas. A, preposição a e artigo definido feminino a. Por exemplo, assinale a alternativa que apresenta o trecho do texto com essa incorreção, no qual deveria haver a indicação dessa função mediante acentuação no item destacado. Beleza? Então, o que ela está querendo, gente? O que ela está querendo aí, pessoal? Incorreção. Pode ser que a gente vai achar que boa, Eli, isso aí. Pode ser que nós vamos achar a frase com a crase indevida, ou pode ser que nós não acharemos a crase aonde deveria ter. Deveria tê-la. Já tem que cavear. Questão que exige a atenção de vocês. Ele aprendeu o idioma traduzindo contos de As Mil e Uma Noites. Esse as, pessoal, deveria ou não ter uma crase aqui? Vamos seguindo. Mas a sua visita acompanhada de perto pela mídia local. Era comum salpicar a massa com queijo ou za'atar. Os pães assam colados à parede, na vertical. E um grande forno a lenha. Qual dessas alternativas eu deveria ter uma crase e não a tenho? Ou tenho a crase, mas não deveria
tê-la. E aí, senhores? Estou à disposição de vocês aí. Podem responder com calma. Eu acho que é um grande forno a lenha. Ali tem que ter uma crase, não? Vamos ver agora. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos uma por uma com muita calma, viu, pessoal? Muita calma. Vamos seguindo, ó. Ele aprendeu o idioma traduzindo contos de As Mil e Uma Noites. Pessoal, aqui eu não tenho crase. Eu não tenho a regra de A mais A. Portanto, tá certa. Aqui, pessoal, mas a sua visita, eu também não necessito dessa crase. Beleza? C. Era comum salpicar. Quem salpica, pessoal? Salpica algo. Salpica o quê? Sal. Eu preciso de uma preposição aí? Não. Então, posso salpicar a massa, posso salpicar sal, posso salpicar pimenta. Tá tranquilo, tranquilo. Agora, quando eu viro para vocês e falo, os pães assam colados. Quando eu falo que algo está colado, você vai falar o quê, gente? Está colado a alguém ou a algo. Não é assim? Eu colo o quadro em a parede. A parede. Portanto, A mais A parede é menina? É ou não é, pessoal? Os pães A são colados à parede, a parede é menina. Se o meu verbo exige essa preposição, que ele tem que estar colado, tem que estar colado a. E a parede é menina, A mais A, crase. Logo, meu gabarito é D. Aqui não é, por quê? Um grande forno a lenha. Alguém sabe me dizer o porquê que eu não necessito dessa crase aqui, pessoal? E aí, pessoal? Isso, o forno, eu não tenho implícito aqui dentro dessa frase a moda de, a maneira de. Ele é um forno movido, abastecido com lenha. Eu não tenho algo que me exija o uso da crase. Beleza? Então, não tem que se falar de uso de crase aqui. Um grande forno a lenha, abastecido com lenha. Beleza? Agora, essa daqui, eu tenho que usar a crase, está errado. Eu tenho que usar. Porque esse verbo, se está colado a parede. Tenho que ter a minha crase. Beleza? Vamos seguindo aí, pessoal. Vamos seguindo.
A banca gosta, hein, pessoal? Cuidado. Eu acho que vocês já fizeram mais de, pelo menos, bem mais de 100 questões, né, pessoal, dessa banca, do início do curso para cá. Só de direito, informática, muitas questões, hein? Mais os simulados, muita coisa. O acento grave indicativo de crase é essa daqui, gente, é 2023, viu? Deixa eu anotar aqui para vocês. 2023. Depois eu mando o PDF. O acento grave indicativo de crase é empregado a depender do verbo principal da oração, além do gênero e do número de seu complemento. Ele também aprende com as perguntas e respostas e melhora a entrega, se adaptando a diferentes situações e tópicos. O acento grave teria que ser grafado no ar e antecede o destaque, indicando a crase, caso a expressão destacada fosse substituída por. Ih, pessoal. E aí, gente? Deixa eu marcar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Então, vamos entender o que ela está querendo? Vamos voltar aqui na questão. O acento grave indicativo de crase é empregado a depender do verbo principal da oração, além do gênero e do número de seu complemento. Ele também aprende com as perguntas e respostas e melhora a entrega, se adaptando a diferentes situações e tópicos. O acento grave teria que ser grafado no A, que antecede o destaque. Esse A aqui, ó, pessoal. Esse A aqui, ó, que indicando a crase, caso a expressão destacada fosse substituída por outros eventos, acontecimentos, contexto, circunstância e ambiente. E aí, gente, vocês estão em tudo de D, hein? Circunstância menino ou menino, Nájila? Larissa, Rafa, Flávia, Laura. É menina, né? Outros eventos. Eu já saio fora. Até porque, pessoal, ficou claro ontem quando eu disse que se o meu antecedente está no singular e o que vier depois está no plural, eu não tenho crase. Então, se eu colocasse outros eventos aqui, por mais que não seja esse o motivo de não ter crase, né? Essa palavra outros eventos, mas esse A está no singular, e ela está no plural, logo não tem crase. Então, não pode ser minha A. Acontecimento. Está pior ainda, né? Porque está acontecimentos. Acontecimentos, os acontecimentos. É menino ou menino? É menino. São os acontecimentos. Então, implicitamente está aqui os acontecimentos, os outros eventos, o contexto, a circunstância, o ambiente. Logo, eu pergunto para os senhores, qual dessas é só tem uma menina, qual que é? D, né, pessoal? Portanto, achei meu gabarito. Gabarito da alternativa 4, D de dado. Beleza? Isso aí. Muito bem. Muito bem. Todo mundo tá fera de crase, olha que maravilha. Suave na nave. Vamos lá, vamos seguindo. Vamos seguindo, vamos seguindo. 5. Questão de 2023. Questão boa do Instituto OCP. Boa.
Em toda vez que uma nova tecnologia chega, ela traz com ela mudanças. Não, mas ficou feio, viu? Crê em Deus Pai. Já achei estranho, hein, gente? Eu nem li a questão. Vocês têm que ter esse olhar crítico. Às vezes, nós já achamos o nosso gabarito só porque eu achei estranho a forma que escreveu. Essa maldade, essa crítica, vocês têm que ter na hora da prova, viu? Olha como é que escreveu, tanto que ficou feio. Toda vez que uma tecnologia chega, ela traz com ela mudanças. Fica até estranho. Usem, sejam críticos. Às vezes a gente achou nosso gabarito aí, beleza? Vamos ver. Ficou estranho. Já vou destacar. Se fosse na minha prova, eu já tinha metido um risco aqui, gente. Vocês não fazem ideia. Impactos na sociedade como um todo. Elas transformam a forma como trabalhamos. Elas quem? Uma nova tecnologia? Seria isso? Está estranho. Primeiro ele está colocando no singular, agora elas. Vamos ver, né? Elas transformam a vida como trabalhamos, aprendemos, nos comunicamos e fazemos negócio. E não param de surgir. O termo em destaque, qual que é o termo em destaque? Elas. Esse elas aqui, ó. Vamos lá. O termo em destaque não tem referência anterior, o que torna o texto inconsistente. Retoma os termos ela em ela traz com ela. Aí, pessoal. Aí, foi naquilo que eu achei estranho. Será que é gabarito? E por isso está no plural? Deveria estar no masculino eles, pois o objeto era retomar mudanças e impactos. Ele quis dizer que esse elas aqui, ó, mudanças e impactos, deveria estar, perdão, que aqui deveria ser eles, né? Para estar retomando corretamente. Por isso que eu falei que é estranho ele estar querendo retomar a nova tecnologia com elas. Teria que ser ela, a nova tecnologia. Não deveria, pessoal? Vamos com calma. Remete à sociedade, pois está no plural, que pressupõe o coletivo indicativo por esse fenômeno. Referente, pelo amor de Deus, né, gente? Extrapolou. Extrapolou. E remete às tecnologias. Termo não explícito no texto, mas inferível. E aí, gente? E aí, senhores? Qual é a única que me aproxima de uma certeza? Pessoal, nosso gabarito dessa questão é E, viu? É E. Vamos analisar o motivo disso. Toda vez que uma nova tecnologia chega, ela traz com ela mudanças. O que ele quis dizer? Que dentro dessa nova tecnologia, ela vem em conjunto com mudanças, alterações e impactos na sociedade como um todo.
Essas tecnologias, está implícito aqui dentro, olha, pessoal. Essas tecnologias transformam a forma como trabalhamos. Vejam que esse texto foi redigido por uma pessoa, a banca quis mostrar que era uma pessoa que não tem tanto vocabulário. E se eu for analisar uma por uma das alternativas, foge. A única que me possibilita entender se elas, como algo que foi falado aqui, é o quê? As tecnologias. Por isso, apresenta plural. Uma nova tecnologia chega, ela traz com ela mudanças e impactos na sociedade como um todo. Elas, as mudanças, as tecnologias, perdão, transformam a forma como trabalhamos. Aqui não é crase não, viu, Rafa? Aqui é a regência. A crase não é aquela que a gente viu por último. Mas a crase, realmente, ela confunde muito. Pessoal, ficou claro essa questão? Deram para matar o porquê de ser E o gabarito dessa alternativa? Ficou claro que é uma pessoa que redigiu esse texto, a banca quis que a gente entendesse o que ela estava querendo falar? Beleza? Laura, Nájila. Portanto, nosso gabarito aqui, ó, é E, viu? Termo não explícito no texto, mas inferível. O que é inferível, pessoal? O que é inferível? Digita aí, Felipe, Brenner, Ramon. É algo que eu consigo puxar do texto, não é? Eu consigo puxar do texto que ele está querendo dizer sobre as tecnologias. Dá para entender. E dá para entender, sim. Elas transformam. Elas quem? As tecnologias. A primeira coisa que eu bati o olho e mostrei para vocês, falei, esse elas está errado. Tinha que estar no singular, se fosse referir à tecnologia. Mas, lendo novamente, você pega aqui, ele está querendo dizer as tecnologias novas. Beleza? Vamos para mais uma. Pode ser deduzido. Anotem, pessoal, o que é inferência. Não fica não. Anota. A nossa aula é exatamente para vocês pegar esses bizu aí, ó. A banca usou o termo inferência em 2024. O que significa inferência? Como bem disse o Vitor. Dá para entender. Anota num post-it inferência. Extrair, absorver do texto. Quantos por cento ela usar a mesma estrutura de questão dia 25 e colocar lá, infere-se do texto que? Você vai falar no. Eu sei o que significa inferência. É eu absorver o que o texto está querendo me dizer, o que eu estou deduzindo. Beleza? Anotem esse bizu. Vamos para mais um. Considerando a regência adequada à norma padrão, assinale a alternativa que apresenta uma reescrita correta para o certo. Onde ficam as escadas? Nós fizemos essa questão, hein, pessoal? E a gente vai revê-la aqui, porque eu quero que todo mundo, 100% aqui, entenda o porquê desse A, porquê a retirada desse A no aonde. Isso daqui é importante para vocês. Isso é importante. Boa. Isso aí, pessoal. Vamos lá, todo mundo digitando, para gravar, pessoal. Aonde vou para encontrar as escadas? Mesmo. Pessoal, quem vai? Vai a algum lugar? É isso? Digita aí, gente. É isso. Se eu vou a algum lugar,
Logo, necessito do meu ar. Beleza? E aonde eu vou colocar esse elemento? Aqui, ó. Aonde vou para encontrar? Aonde vou para encontrar as escadas mesmo? Logo, nós temos já nosso gabarito. Beleza? Show! Por que que nessa de cima não tem o A no aonde? Porque quem ficam? Onde ficam as escadas mesmo? Não necessita. O meu verbo, ele não exige essa preposição. Aqui exige. Show! Vamos seguindo. Já achamos nosso gabarito. Agora vamos entender por que que as outras estão erradas. Viu? Aonde estão as escadas mesmo? Gente, vamos lá. O verbo estar exige preposição? Quem está? Está em algum lugar. Não seria isso, pessoal? Eu não exijo, eu não preciso de complemento. Onde estão as escadas? Então, aqui, gente, é onde estão as escadas mesmo. Está errado. Beleza? Está errado. C. Gostaria de chegar onde estão as escadas, por favor. Vamos analisar? Pessoal, quando eu viro para vocês e falo chegar, quem chega a algum lugar. Não seria isso, gente? Digita aí. A algum lugar. Logo, eu não deveria ter um A aqui? Gostaria de chegar aonde estão as escadas. Ficou claro? Brenner, Luciano, Nájila. Então, está errado. Está errado. Não pode ser assim, onde? Portanto, não é nosso gabarito. Não é o nosso gabarito. Mais um. Como volto onde estão localizadas as escadas? Pessoal, atenção aqui. Quando eu tenho voltar, eu volto de algum lugar. Alguém cantou até a letra aí no microfone, né? Cantar, eu volto de algum lugar. Eu fui a Belo Horizonte e eu voltei de BH. Logo, eu deveria escrever como aqui, pessoal? Como volto de onde? Cadê meu D? Para ficar bonitinho, ficar correto. Não tem. Portanto, está errado. Olha tanto que a banca é suja, gente. Tem que tomar cuidado. Tem que ter atenção. E por último, as escadas ficam localizadas aonde? Uau, pessoal. Está errado, não está não? Até porque quem fica em algum lugar. Então não assume preposição. Beleza? Ficou claro? Dá um joinha aí, todo mundo, pessoal. Ficou claro? Eu trouxe essa questão de novo, porque ela é muito rica para vocês conseguirem absorver essa questão de regência. Quem olha pela primeira vez, bate o olho e fala que está certo. A gente nem atenta
que quem volta, volta D, quem vai, vai A, quem fica, fica em. Mas a banca vai explorar isso de vocês. Por isso que eu estou trazendo aqui. Beleza? Não se assustem no dia da prova. Por isso que eu falo para chegar a 12 por 7. Porque vocês vão falar, ó, V, eu vi. Por isso que eu dá atenção para esses tópicos. Beleza? Vamos lá. Beleza, Rafa, Mila, Nájila, Brenner, Laura? Show. Beleza. Vamos lá, então. Pessoal, dúvida? Pode responder. Eu estou entendendo que todo mundo está pegando os bizu aí. Calma. Gente, vocês não podem nem falar de ansiedade. Lembra da investigação social e de psicotécnico. Chegar lá no dia do psicotécnico e vocês falar que bebe café, vocês vão ver o que vocês vão tomar lá, viu? Vocês têm que falar que nunca nem viu café. Vocês têm que falar que nunca nem viu café, viu, gente? Para quem gosta, né não, Rodrigão? Para quem gosta de café, de energético, saia fora disso. Nunca nem vi. É isso aí. Depois eu vou explicar, viu, Milo? Nós vamos ter uma aula disso de psicotécnica. Nós vamos ter... Mas é só uma dica. Vamos lá. Tendo em vista aspectos linguísticos do texto 1, assinale a alternativa correta. O trecho, você provavelmente foi impactado por diversos conteúdos. Poderia ser reescrito sem mudança sintática ou de sentido da seguinte forma: diversos conteúdos provavelmente impactaram você. Ih, rapaz, eu acho que estão tentando enganar a gente nessa área, hein? Pessoal, vamos com clareza, tranquilidade. Quando eu viro para vocês e falo assim, ó, você provavelmente foi impactado por diversos conteúdos. E depois eu viro para você e falo, diversos conteúdos provavelmente impactaram você. É a mesma coisa? Analisem aí. Não. Cuidado, gente. Não vão achando que é muito fácil, não. A gente tem que ter um olhar diferenciado para as coisas. Vamos para B. Vamos analisar com mais cuidado. Vamos analisar. O comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção. O pronome destacado, deixe-me destacar ele aqui, ó. Deixe-me ver. Aqui, ó. Hum, 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 hum. Aqui, ó. Gente, tem o comando. Mano. Aqui, ó. Perdão, gente, me perdi aqui. Ó, o comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção. O pronome destacado faz referência a ainda requerida e não e tão citada no texto. Ação humana para se manusear as IAs. E aí, gente? Vocês entenderam o que a banca está explorando?
Vamos para mais uma. Vamos analisar aqui. A gente vai ler o texto, viu? Logo, reparei que, se você aplicar comandos genéricos, terá também respostas genéricas. A forma verbal em destaque, juntamente ao uso do se, expressa noção de certeza, factualidade. Qual que é o destaque? Aplicar comandos genéricos terá também respostas genéricas. A forma verbal em destaque, juntamente ao se, expressa noções de certeza. Ô, gente, vamos lá. Se eu estou usando o se, eu estou passando certeza para vocês? Se chover, vai inundar. É certeza que vai chover? Não. Então aqui eu já pulo fora. Sai fora. Nada a ver. Mais um. A primeira coisa que reparei é que sua base de dados demanda atualizações. O pronome destacado nesse contexto gera ambiguidade, podendo referir-se tanto à plataforma GPT quanto ao leitor de texto. A primeira coisa que reparei é que sua base de dados demanda atualização. E aí, gente? Vamos analisar, hein? Vamos analisar no texto. E serão cada vez mais ferramentas indispensáveis em nosso cotidiano, as quais nos dão excelentes atalhos para nos levar ainda mais longe. O sujeito do verbo destacado é ferramentas? Agora a gente vai olhar o nosso texto. Vou colar aqui para vocês. Aqui, gente, é uma questão que eu diria fundamental, até porque eu tenho que buscar no texto coisas específicas. Aqui é uma questão que vale a pena você ir lá no texto e procurar. Ele já está te mostrando até os parágrafos que está o negócio. Então, não faz sentido a gente deixar de analisar. Beleza? Vamos ver o que ela está querendo aqui. Ó. Uma eu já matei que não é. Essa daqui. Agora vamos para outra. A primeira coisa que reparei é a sua base de dados demanda atualizações. Parágrafo 6. Vamos ver aqui, ó. Ó, antes de escrever este artigo, experimentei algumas vezes a plataforma. Ele experimentou o quê, gente? A plataforma. Embora esteja apresentando instabilidades por conta do número excessivo de novos usuários. A primeira coisa que reparei é que sua base de dados demanda atualizações. Gente, a base de dados de quem? Da plataforma. Aí ficou fácil, né, gente? Ou não? Respondem aí. A primeira coisa que reparei é sua base de dados de atualizações. O pronome destacado nesse contexto gera ambiguidade? Pessoal, ficou ambíguo ou ficou fácil de entender? Ficou fácil, não ficou, Rafa? Rodrigo, Brenner? Então, a gente foi para o texto, não gastou 30 segundos e viu que não gerou. Ficou de fácil compreensão. Portanto, não é nosso gabarito. Não é ambíguo. Vamos para mais uma. Então, serão cada vez mais ferramentas indispensáveis em nosso cotidiano, o qual, ó, retomando aí, pronome relativo, nos darão excelentes atalhos para nos levar ainda mais longe. O sujeito do verbo destacado ferramentas
Ô, gente, o sujeito do verbo destacado é ferramentas? Já dá para ver que não, né? Até porque serão cada vez mais ferramentas. Tá estranho isso, vamos ver lá. Tá estranho. Aqui, ó. Vamos lá. Repare que esses dois pontos observados, atualização de base de dados e comandos bem aplicados, necessitam dos indispensáveis olhares e pensamentos exclusivos de nós, humanos. São pontos que evidenciam que o auxílio da IA em nossas vidas não tornará as coisas tão simples e automatizadas. Por fim, o desenvolvimento das novas IAs servirão e muito para contribuir com a nossa evolução. Serão cada vez mais ferramentas indispensáveis. O que serão ferramentas indispensáveis, pessoal? Isso. Ficou claro? Mila, Rafa. Então, eu não posso falar que o sujeito, ela está falando aqui, gente, que o sujeito do verbo destacado serão ferramentas. Não é. Então, também não é nosso gabarito. Ela está retomando. Quem serão? O desenvolvimento das novas IAs. As IAs serão ferramentas essenciais. Beleza? Por fim, terminando essa questão, o comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção. O parágrafo 5º, o pronome destacado faz a referência ainda requerida e tão assim citada no texto, ação humana para se manusear as IAs. Vamos ver isso daí, gente? Aqui, ó. Aos primeiros olhares, o robô assusta por sua capacidade humanizada de interagir. Em poucos segundos, você pode ter em sua tela a resposta para uma dúvida sobre questões complexas de matemática ou uma receita detalhada de bolo. No entanto, ainda que a IA seja aperfeiçoada cada vez mais e que suas interações fiquem ainda mais humanas, tem algo indispensável que seguirá sendo a espinha dorsal, o comando por trás de toda resposta parte da mente humana. É nesse ponto que devemos prestar atenção. Em que ponto, pessoal? Em que ponto? Ô, Nájila, olha aí sobre o uso, uma boa tese, uma boa conclusão, uma boa retomada para aquele tema lá do nosso simulado, hein? Sobre o uso de inteligência artificial. Nossa, ia ficar bonito, hein? Colocar no final desse, a importância dessa atuação com cuidado, com prudência. Ia ficar bom, hein? Vamos lá. Retomando aqui, ó. Então ficou certo, né, pessoal? É isso, não é? Gabarito, nós saber? O comando por trás é nesse ponto de vista que tal. O pronome destacado faz referência ainda requerida e tão citada no texto, ação para se manusear a IA. É isso, não é, pessoal? Ele está falando que a pessoa, que o ser humano, tem que tomar esse cuidado para manipular a IA. Ele está retomando isso.
Beleza? Ficou claro para todo mundo, pessoal? Aqui, ó. Fiquem ainda mais humanizadas. Então, algo apesar que seguirá sendo espinha dorsal. O comando por trás de toda resposta é a parte da mente humana. Tá falando, a ação humana. Beleza? Show. Vamos para mais uma. Aproveitem, pessoal. Aproveitem para entender como a banca cobra. O que você vai buscar no texto, viu? Não sai lendo o texto do início até o final. Vai primeiro na alternativa, vê o que ela está querendo, risca a prova de vocês. Seja objetivo, igual o Rodrigão está falando. Objetivo. Olha, ele está falando de ação humana, eu vou ficar lendo o texto do final. Ah, não, tá lá. Parágrafo 5º. Já está me dando o brinde de falar qual que é o parágrafo. Eu vou lá no parágrafo primeiro? Não. Eu vou no que me interessa. Então, vamos para mais um. Sobre o ser, sentaram-se à porta para debicar os sucessos do dia a dia. A gente viu essa questão, gente? Eu vou até pular ela, viu? A gente viu isso ontem. Uma questão muito boa, mas eu acho que dá para a gente explorar outra aqui. Explorar outra. Questão de 2022 do uso de crase. Aí, Rafa, você falou que gosta de crase? Em todos os certos, nas alternativas a seguir, não se justifica o emprego do sinal indicativo de crase na ocorrência do termo. A, exceto em. Então, ele quer que tem crase, né, pessoal? Ou eu tô confundindo? É isso, não é? Ele falou, não se justifica o emprego de crase, exceto em um. Logo, eu procuro a que tem crase. Vocês vão ter que estudar raciocínio lógico, e isso vai cair muito, viu, pessoal? Nós vamos ver lá a tabela verdade, para quem ama isso daí, para quem gosta, viu? Vocês vão ter que ver isso daí. Proposições lógicas. Então, já comecem a levar isso daqui para as outras matérias. Beleza? Vamos lá, gabarito aí, gente. E aí? Menor tende a ser. Eu uso o CRAS nessa primeira, pessoal. B, onde a disponibilidade de informações permite que elas sejam bem mensuradas. Onde a disponibilidade. Tem CRAS aqui não, né, gente? C, quanto mais acurada for a mensuração da quantidade, também não entendo que tenha crase aqui. D, é um resíduo explicativo após se aferir a contribuição dos outros dois. E E, o estoque de capital físico empregado ajustado à sua qualidade. E aí, senhores? Quais dessas daqui eu tenho que colocar a crase, hein? E aí, pessoal? Mila, Nájila, vamos lá, turma. Gabarito, pessoal. E eu vou explicar para vocês o motivo disso, viu?
Nosso gabarito é E. Por quê, pessoal? Antes dos pronomes possessivos, no feminino, anota aí, gente, anota aí. Antes dos pronomes possessivos, no feminino, a crase é facultativa. Eu posso ou não usá-la. Quando eu vir para Brene e falo, Brene, sua moto é bonita. Hum, A moto é de quem? minha. É dele, é da posse dele. Esse pronome antes, sua, possessivo, me faculta usar ou não a crase. Isso não cai, não, gente. Isso despenca, viu? Despenca. Questão ótima, muito boa. Porque eu tenho certeza, e é uma questão do Instituto OCP, estou olhando aqui, eu tenho certeza que se for cobrar algo de crase, ela vai para aquilo que a gente menos estuda, que são a possibilidade, que é a possibilidade de usar a crase facultativa. Sim, posso ou não usá-la. Então, anotem, antes do pronome possessivo feminino, a faculdade do uso da crase. Beleza, gente? Anotem aí. Os demais casos, nenhum eu teria essa opção. Beleza? Vai cobrar as exceções, aquilo que a gente não estuda. Normalmente, ela vai. A gente estuda o quê? Casos proibitivos e casos obrigatórios. E esquece dos facultativos, que é o que confunde. Vai chegar lá na hora, você vai falar, agora eu não sei se tem ou se não tem. Eu não sei porque eu não estudei pronome, eu não vi quais que são os pronomes possessivos femininos. Então, isso exige que vocês revisem os pronomes, a tabelinha de pronomes. Nossa, sua, seu. O seu, ele é um pronome possessivo masculino ou feminino? Masculino. E o sua? Feminino. Então, isso tem que estar bem ordenado aí na mente para conseguir fazer uma questão de crase facultativa. Tem que estar bem fresco na mente. Peguem a tabelinha de verbos, de pronomes, né? Preposições, ante, para conseguir assimilar, gente. Reta final, é dormir pouco, estudar muito, viu? Lembrem disso. Vamos lá. Vamos para mais uma. Sei que não tem ninguém cansado aí, né, gente? Afinal, quinta-feira ainda, a gente tem aula amanhã, tem aula sábado, tem simulado, saindo mais simulado amanhã. Tá chegando. Anima, pessoal. Depois vai piorar, viu? Essa é a fase mais tranquila. Vocês vão ver no curso de formação que é de carga que eles colocam lá para vocês fazerem depois do curso. Vocês vão lembrar de eu falando disso. Considerando aspectos linguísticos e gramaticais presentes no texto 1. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. E aí, pessoal? Vamos começar então, né? Deixe-me destacar para vocês aqui o que ela pediu. Nessa primeira aqui, ó. Como você é pequenininha, o termo em destaque pertence à mesma classe das palavras que o destacado em já tirou sua conclusão estúpida? Pessoal, a palavra pequenininha e estúpida estão na mesma classe de palavras? E aí, gente? Mila, Ramon, Brenner.
A questão de estar no diminutivo altera alguma coisa nesse Não. sentido? Gente, vamos com atenção e vamos reler. Quando eu viro para Luciano e falo, Luciano, você é legal. Esse legal, ele é um adjetivo? É um adjetivo, não é isso? Show. Quando eu viro para a Mila e falo, Mila, você é pequenininha. Isso é um adjetivo? No caso, o pequenininha e o estúpida são adjetivos, que refere-se à pessoa, certo? Show. Então, se são da mesma classe, gabarito, verdade ou falso, gente? Agora deu para pegar, né? Falso ou errado? Digita aí, pessoal. Show. Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Vocês já mataram. Pegaram o que está querendo dizer. Vamos olhar no nosso gabarito se, por meio de uma questão, eu consigo, de uma alternativa, eu consigo matar a questão? Vamos ver? Não é possível. Aí todo mundo desliga e vai embora. Não é possível. Será? Não dá, não. Calma, gente. Ó, eu já sei que essa não é, porque a primeira é verdade. Essa também não é, porque também não é verdade. Aí me ficou aqui, verdade, verdade ou falso? Depois, verdade, falso, verdade. Aqui, falso, falso, falso. Espera aí, pessoal. Se eu já for direto para a última, eu tenho meu gabarito. Vocês pegaram o bisuí? Porque das três que me sobrou, apenas uma é verdade, a última. Pegaram aí, pessoal? Eu preciso que vocês tenham essa maldade lá no dia para ganhar tempo. Analisem o gabarito de vocês. Ó, a última, a D, eu já mato. Ou vai ser verdade, ou vai ser falso. Vamos analisar isso com mais cuidado? Vamos lá. Vamos lá. B. Essa daqui, então, é a mesma, né, pessoal? Verdade. Todo mundo tira uma conclusão estúpida quando me conhece. O trecho em destaque poderia ser substituído, sem prejuízo do sentido, por ao me conhecer. E aí, pessoal? Pode ou não pode, pessoal? Pode, né? Ó, todo mundo tira uma conclusão estúpida quando me conhece. Quando me conhece. Aqui, ó. Eu também posso vir e colocar aqui, ó. Todo mundo tira uma conclusão estúpida ao me conhecer. Nesse caso, eu posso. Quando me conhece, ao me conhecer. Beleza? Então, verdade. Verdade, verdade. Vamos ver, pessoal? Verdade, verdade. Ou vai ser A, ou vai ser C. Vocês pegaram aí, pessoal, o bizu? Ó, verdade, verdade. Ou é essa ou é essa. Então, gente, respondendo a minha terceira aqui, eu já sei qual que é o meu gabarito com base na última. Mas, respondendo essa C, eu já consigo saber. Vamos lá? A conjunção quando, empregada em todo mundo, tira uma conclusão estúpida quando
me conhece, indica tempo e poderia ser substituída sem mudança de sentido por si. Ih, rapaz, agora foi longe, não foi não, gente? Respondem aí. O se tem a ver com tempo, pessoal? Ou tem a ver com faculdade, com possibilidade? Condição. Não seria condição, pessoal? Então, essa daqui é falsa, não é? Mila, Nájila, falso. VVF, qual que é o nosso gabarito, pessoal? VVF? Você viu? Estou. Muito bem. Top. Perfeito. Vamos para mais uma. Vamos para mais uma. Muitas questões da banca, hein, gente? Muitas questões. Dá para a gente entender como é que ela gosta de cobrar. No trecho, se não houver frustração e fracasso, não aprendemos a desenvolver em nossas vidas, disse ele, a BBC Mundo. O acento grave indica a crase foi utilizada devido. Eu acho que eu já até dei a resposta, hein? Só que a minha leitura não foi, não, gente. Ao emprego do verbo dizer, que sempre ocasiona a ocorrência da crase ao ser utilizado, uma vez que quem diz algo a alguém. E aí, gente? Quem diz algo a alguém. É isso mesmo? B. Vamos analisar, gente. Calma. Ao emprego do verbo dizer, que sempre ocasiona, perdão, a expressão a BBC Mundo corresponde a uma locução adverbial de lugar formada por uma palavra feminina. C. A fusão da preposição a, que rege o verbo dizer, com o artigo a, que acompanha a locução feminina, BBC Mundo, corresponde ao nome de uma corporação? Que corresponde ao nome de uma corporação? É por isso, gente, que está usando a crase? A mais A? D. Ao encontro de duas preposições a, que o verbo dizer exige, é duas preposições ou é preposição mais artigo, pessoal? Cuidado, hein? Essa D aqui sai fora disso daqui, gente. Não confunde, não. Joga isso daqui lá longe, taca fogo. E a locução a BBC Mundo ter função de objeto indireto, complemento verbal que exige a preposição e, por sua vez, a ocorrência da crase. E aí, senhores? Digita aí o nosso gabarito. Daquela que melhor explica para a gente finalizar a nossa aula de hoje. E aí, senhores? Nildo, Rafa, Návila, Laura. Vamos analisar. E aí, galerinha? Vamos para o nosso gabarito?
pessoal, quem diz a alguém. Se ele diz a alguém e a BBC Mundo é menina, logo A mais A, BBC. Então, nosso gabarito, pessoal, é C, viu? Com o artigo A, que acompanha a locução feminina BBC Mundo, correspondente ao nome de uma corporação. Beleza? Gabarito, portanto, C de curioso. Beleza? Vamos ver o motivo das outras não estarem corretas? C de curioso, não. C de crer em Deus Pai. Pior, viu? Questão, gente, questão cansativa, né? Até porque a crase, ela é bem cansativa mesmo. São muitas possibilidades, né? Além desse A mais A, e aqui ficou muito parecido. Ficou muito Nossa, Deus é parecido. abençoado, não vai ter Aqui, muito, ó. não. Mas o bom é que a prova também veio de A a D, aí facilita mais um pouco. Essa daqui, ela fica cansativa mesmo. Mas se a gente for analisar com mais cautela, a gente já sai matando. Por exemplo, BBC, a locução a BBC Mundo ter função de objeto indireto. Não, gente. Ela aqui, nesse momento aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Aí, a locução BBC Mundo ter função não. Apenas um objeto indireto preposicionado não ocorre em crase. É necessário ter um complemento, um termo que admite o artigo feminino definido. Então, não necessariamente, por ser um objeto indireto, vai ter crase. Ela está afirmando isso daqui, ter função de objeto indireto, complemento verbal, que existe preposição. Não necessariamente. Fez uma afirmação mentirosa. A expressão BBC Mundo corresponder a uma locução adverbial de lugar? Não, gente. De lugar? Não exatamente, né? Não exatamente. É uma locução substantiva, não de lugar. Substantiva, nome da empresa. Não é uma locução adverbial de lugar. Então, também não pode ser nosso gabarito. A banca, ela não explorou o que deixou essa questão difícil, Luciano, Laura, é que ela não explorou a regra em si, a regra da crase. Ela explorou essas outras regrinhas. Se era uma locução, se era uma locução de lugar, substantiva. Por isso que deixou a questão mais complicada. Beleza? Ela foi em volta da regra da crase. Beleza? Cuidado. E essa aí, ó, o verbo dizer, existe complemento com a preposição a. Mas isso somente não é necessário para dar origem à crase. Se no lugar de BBC Mundo tivéssemos Jornal do Brasil, por exemplo, o fenômeno não aconteceria. Então, o que ela quis dizer? Essa A colocou aqui, ó, o emprego do verbo dizer, que sempre ocasiona crase. Ó, gente, só o verbo necessitar de uma preposição vai ocasionar crase? Não. Se aquilo que eu vou dizer não for menina, não gera crase. A banca deu exemplo. Se no lugar de BBC Mundo eu colocasse jornal, não seria o jornal? Então, não teria crase. Seria o jornal, BBC. Beleza? Portanto, não pode ser nosso gabarito. Com isso, eu finalizo a aula de hoje, gabarito C. Né? Fizemos aí, ó, quantidade de questões. Então, eu espero que com aquela aula de teoria que a gente viu ontem, e mais essas inúmeras questões aqui feitas hoje, vocês têm material suficiente para revisar. Revisar esse conteúdo aí várias e várias vezes. Ficou com dúvida na hora do simulado?
revisem. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço. Valeu, Rodrigão. Valeu, Brenner. Todo mundo. Grande abraço. Amanhã a gente inicia aí Direito Penal. Pesado, viu? Aula boa. Espero vocês aí, beleza? Valeu, gente. Obrigado, viu?